Olá, a gente continua falando sobre suspensão temporária do contrato de trabalho definido na medida provisória 936 e agora a gente vai falar sobre a garantia provisória de emprego. Você já viu o vídeo de garantia provisória de emprego na redução proporcional de jornada de salário? Aqui vale a mesma regra, só mudam os prazos, porque o prazo de lá é 90 dias no máximo e aqui o prazo máximo é de 60 dias, mas a lógica é exatamente a mesma. Então, o que significa a garantia provisória de emprego? A garantia provisória de emprego é uma contrapartida prevista na medida provisória exigida pelo governo federal daquelas empresas que se valerem dessa medida de suspensão temporária. Então, o governo ele vai colocar dinheiro público através do benefício emergencial e, como contrapartida, exige das empresas a manutenção dos empregos. Então, durante um determinado período que a gente vai ver aqui, o trabalhador não poderá ser demitido, o trabalhador que foi alvo da medida de suspensão temporária. Ele não poderá ser demitido do seu trabalho, há uma preservação dos empregos por um determinado período, que será o exato período de duração da medida de suspensão acrescido de um igual período pós o término da suspensão. Vamos dar um exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Se a empresa acordou com o trabalhador a suspensão do contrato por 60 dias, e esse acordo foi feito no dia 13 de abril de 2020, a garantia provisória de emprego será de 60 dias, que é o prazo da medida, mais 60, que é o mesmo período da aplicação da medida, totalizando, então, 120 dias de garantia provisória de emprego a contar da data do acordo. Durante esse período, de 120 dias nesse exemplo, o empregado não poderá ser demitido, a não ser nos casos de pedido de demissão e justa causa. Se a medida de suspensão temporária aplicada fosse de 30 dias, a garantia provisória de emprego seria de 30 mais 30, total de 60 dias. É sempre assim, o período da medida mais o mesmo período aplicado, sempre multiplicado por 2, e aí a gente vai ter o período da garantia provisória de emprego. Como é que a gente aplica isso aos contratos de aprendizagem? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque os contratos de aprendizagem só podem ser rescindidos na data que chega o fim do contrato, na data prevista para término, a não ser nas hipóteses previstas no artigo 433 da CLT, que autorizam a rescisão antecipada do contrato de aprendizagem. Então, a gente vai analisar aqui duas situações muito parecidas com aquelas que a gente já viu nos vídeos anteriores, para saber como se relaciona essa estabilidade inerente aos contratos de aprendizagem com a garantia provisória de emprego. Bom, num primeiro caso, o que se fazer se a data término do contrato de aprendizagem recair durante a garantia provisória de emprego? Por exemplo, o contrato dura de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021. Foi adotada uma medida de suspensão temporária, 60 dias de duração, no dia 1º de novembro de 2020. Essa garantia provisória de emprego vai durar 60 mais 60, 120 dias. Portanto, ela finaliza no dia 1º de março de 2021. Perceba que o contrato tinha previsão de encerrar no dia 1º de janeiro, mas como a garantia provisória de emprego foi até 1º de março, vai ser necessário a pactuação de um termo aditivo ao contrato, prorrogando a data término até 1º de março, que é o último dia da garantia provisória de emprego. Aí lembre que a garantia provisória de emprego é uma contrapartida obrigatória prevista na MP. Portanto, ela não pode ser afastada em hipótese alguma, a não ser nos casos já citados, pedido de demissão e justa causa. Num segundo exemplo, a gente tem a seguinte pergunta: o que fazer se a garantia provisória de emprego terminar antes da data de término do contrato de aprendizagem? Vamos para o exemplo. O contrato tem também duração de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021. A medida de suspensão temporária, aí na tela está redução proporcional, mas está errada, suspensão temporária do contrato. Foi aplicada de 60 dias, ela foi aplicada no dia 1º de junho de 2020. Se ela teve 60 dias de duração, a garantia provisória de emprego será de 60 mais 60,
portanto, 120 dias de duração. Ela vai terminar no dia 1º de outubro de 2020, mas o contrato encerra só 1º de janeiro de 2021. A empresa não poderá rescindir o contrato do aprendiz antes da data de término do contrato, que é 1º de janeiro de 2021. Ela vai ter que encerrar somente na data já previamente prevista no contrato como data de encerramento. Nesse caso aqui, não há necessidade nenhuma de se fazer termo aditivo. A medida provisória, ela prevê que, se a empresa demitir o trabalhador durante a vigência da garantia provisória de emprego, ela, além das verbas rescisórias normalmente já cabíveis, deverá pagar ao trabalhador uma indenização. Uma indenização porque ela demitiu o trabalhador quando não poderia, quando a MP proibia isso. E essa indenização será em qual valor? Será no valor de 100% do salário que o aprendiz teria direito durante o período da garantia provisória de emprego. Essa será a indenização cabível caso a empresa rompa e não observe a garantia provisória de emprego prevista na MP 936. Eu espero que tenha ficado bem compreendido todos esses detalhes da medida 927 e 936 e, principalmente, as implicações que elas duas tiveram nos contratos de aprendizagem, dado as características e especificidades que o contrato de trabalho especial, que é um contrato especial de trabalho de aprendizagem, tem. Eu fico à disposição de todos para qualquer dúvida. Espero que a gente consiga passar por esse momento tão difícil que o país tem vivido, salvando os empregos e salvando os trabalhadores. Um grande abraço a todos.